Bom dia, nosso grupo irá abordar o assunto Tênia Sólio. E os componentes do grupo são Luana, Luciana, Michele, Igor, Carla, Carol, Leonardo e Gustavo. Há cerca de anos, doenças transmitidas por agentes infecciosos através dos alimentos vêm tendo um grande aumento em nível mundial, tornando-se assim objeto de estudo para pesquisadores da área. Vários fatores distintos são contribuintes para o fator de crescimento dessas doenças, dentre eles a deficiência no controle dos órgãos públicos e privados quanto à qualidade dos alimentos oferecidos para a população. A tianíase libera pedaços dela através das fezes do porco, e os pedaços são conhecidos como proglótides gravídicas. Um porco infecta a grama, e quem vai comer a própria grama é o porco, e às vezes ele acaba comendo as próprias fezes. Quando infectado, o porco não vai desenvolver a teníase, e sim uma larva. Essa larva é conhecida como cisticercos. Essa larva vai atrás de oxigênio, indo assim para os pulmões, para o cérebro e para os músculos. Indo para a carne, a larva vai se proteger em uma bola, conhecida como cisto. E quando essa larva é ingerida, a gente desenvolve a Taenia solium. Eu irei falar agora sobre a disseminação. A disseminação é o processo em que o micro-organismo contamina o nosso alimento. E essa disseminação pode acontecer de diversas maneiras, como no processamento do alimento, em que é normal encontrar bactérias no intestino dos animais que nós consumimos. Mas se essas bactérias entram em contato com a carne durante o processamento, logo o alimento fica contaminado. Pode ser durante o crescimento do alimento também, como frutos e vegetais frescos, podem ser contaminados se forem lavados ou irrigados com água contaminada de dejetos de animais ou esgoto humano. Também durante a manipulação do alimento, os alimentos podem ser contaminados por uma pessoa infectada, então por isso que a gente tem que ter uma higienização muito boa se formos tratar o alimento. Ou através do ambiente. Muitos organismos prejudiciais comumente encontrados estão na sujeira, na poeira, na água que podem cruzar os alimentos. E isso daí já implica naquela questão de países subdesenvolvidos, em que não tem um saneamento básico muito eficiente, aí só facilita a contaminação dos alimentos que é distribuído pelo povo. O hospedeiro intermediário é o porco, animal que se alimenta de fezes. Ele ingere os proglótides grávidos ou os ovos que foram liberados no meio. Dentro do intestino animal, os embriões deixam a proteção dos ovos e, por meio de 6 ganchos, perfuram a mucosa intestinal. Pela circulação sanguínea, alcança os músculos e fígado do porco, transformando-se em larvas denominadas de cisticercos, que apresentam o escólex invaginado numa vesícula. Eu irei falar um pouco sobre os sintomas da teníase. Bom, a maioria dos pacientes com teníase não apresentam sintomas muito relevantes. Porém, os principais sintomas da teníase são dores abdominais, náuseas, diarreia, perda de peso ou prisão de ventre. Esses são um dos sintomas da teníase mais frequentes. Porém, crianças costumam ser mais sintomáticas que os adultos. Alguns pacientes parasitados podem passar anos sem saber que estão com a solitária, até que um dia nota-se a presença das proglótides em suas fezes. Então, uma das complicações da teníase também é a apendicite, que pode surgir caso uma dessas proglótides que se desprendem da tênia acabe ficando presa dentro da apêndice. Da mesma forma, o ducto biliar também pode ficar obstruído. O tempo de aparecimento da cisticercose humana varia de 15 dias a anos após a infecção. Já para a teníase, cerca de 3 meses após a ingestão da larva, o parasita adulto já pode ser encontrado no intestino delgado humano. Prevenção. Para prevenir a teníase, deve-se adotar alguns cuidados como morar em locais com tratamento de esgotos e fiscalização, não comer carnes cruas ou mal passadas e ter hábitos regulares de higiene. Lembrando
Devemos beber água mineral, filtrada ou fervida. Lavar as mãos, principalmente após o banheiro e antes das refeições. Lavar os alimentos com água filtrada. Além dessas medidas, é importante dar água limpa aos animais e não adubar a terra com fezes humanas. Dessa forma, se prevenimos da ateníase. É aconselhável também que tanto a carne de porco quanto a bovina seja consumida bem passados, lembrando que embutidos não cozidos são alimentos de risco. Como dito anteriormente e é observado ao final da apresentação deste trabalho, vários são os fatores determinantes envolvidos para uma infecção e, assim, disseminação de doenças transmitidas por alimentos. De forma coletiva ou até mesmo individual, devemos nos comprometer com princípios básicos visando a conscientização da população e órgãos públicos para a importância de prevenção das doenças transmitidas por alimentos.